de hoje está em Gênesis, capítulo 25. Gênesis 25, no versículo 30. Não, 29. Depois do 29 e 30. O 30 é o que eu mais quero falar com a igreja, mas vamos ler o 29, né? Para ter um contexto. Amém? Amém. E Jacó, Gênesis capítulo 25, versículo 29. E Jacó cozeu ao pisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Está o quê? Cansado. Quê? Cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, guisado nas lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. E assim desprezou Esaú. Amém? Pode se assentar, Senhor. Deus, obrigada pela essa noite, por essa oportunidade, por estarmos aqui. Pai, em nome de Jesus, nós somos pequenos e falhos. Se não for o Senhor, Pai, nós não temos nada, meu Pai, para dar, Senhor, para oferecer. Então traz uma palavra rema para as nossas vidas, que a gente possa ser curado, transformado, liberto, restaurado nessa noite. Senhor, que o Senhor tenha a primazia em tudo neste lugar, meu Senhor. Pai amado, Pai querido, que eu diminua, Senhor, das minhas vontades, do meu eu, Senhor, para que o Senhor cresça, para que o Teu Espírito fale no profundo dos nossos corações, em nome de Jesus. Repreende toda dispersão, todo sono desordenado, todo cansaço. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz mais uma vez. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém? Você aumenta só um pouquinho o microfone, porque minha voz está muito ruim. Estou com a voz rouca, já tem, sei lá, quase um mês, gente. Jesus amado. Oh, glória. Irmãos, Deus falou comigo nesse versículo 30. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer esse guisado vermelho, porque eu estou cansado. E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Estou cansado. Meu irmão, quantas vezes a gente está cansado por muitas coisas? Cansado porque a gente está sobrecarregado, cansado porque nós tomamos trabalho de pessoas que não eram nossos, né? Quando a gente pega o fardo dos outros e carrega, o nosso fardo já é pesado, irmão. E a gente ainda pega fardo de outras pessoas para carregar. Fica insustentável. Cansados porque o dia a dia é corrido. Cansados porque a gente vive num mundo estressante. Cansados, irmão, porque as coisas não acontecem na nossa vida. Cansados porque nós trabalhamos e nada apanhamos muitas vezes. Não foi? Os discípulos voltaram da pesca e eles falaram: Senhor, nós pescamos a noite toda, mas nada apanhamos. Quando eles voltaram, eles estavam cansados. Você imagina, irmão, lembra dessa passagem? O Senhor trouxe agora a minha memória. Os discípulos voltam com as redes, estão lavando as redes, e eles estavam cansados. Eles passaram a noite tentando pescar, irmão, coisa que eles estavam acostumados, trabalho de todo dia, o sustento deles, mas naquele dia eles nada apanharam, diz a palavra de Deus. Mas o Senhor pegou e entrou num dos barcos, que eles estavam lavando as redes, entrou em um dos dois barcos, começou a pregar, começou a falar, e depois que ele pregou para a multidão, ele começou a falar com Pedro, irmãos. E naquele dia ele falou, né, que vocês vão ser agora pescadores de homem. Primeiro Deus falou: lança a rede. Mas, Senhor, nós pescamos a noite toda. Ou seja, Senhor, nós estamos cansados. Senhor, nós já fizemos isso. Senhor, não deu certo. A gente estava fazendo agora a gente já está descansando. Estamos descarregando tudo aqui, limpando tudo. Faz de novo. Não foi isso, irmão? A palavra não é essa? Lança de novo a rede. Aí o Pedro falou: o quê? Por causa da sua palavra a gente vai lançar a rede. E fazendo assim, eles escolheram uma grande multidão de peixes. Mas o que Deus quer falar conosco não é da multidão de peixes. Ele quer falar desse cansaço, irmão. Esse cansaço tem impedido
a gente olhar para a circunstância, para a dificuldade, para o cansaço, a gente para, a gente perde bênção, a gente perde vitória, a gente perde promessa. E a gente muitas vezes esquece de olhar para o alto e está olhando para aquilo que a gente está vendo. E isso cansa mesmo, irmão. O dia a dia é desgastante. O dia a dia às vezes é frustrante. Às vezes o seu dia a dia você vai e vem, faz coisas que você já está acostumado. Tem dias que fluem, tem dias que nada acontece. Tem dias que é uma bênção, tem dias que você fala, não é possível, não era nem para eu ter levantado hoje, porque deu tudo errado, e a nossa vida vai caminhando. Mas irmãos, enquanto os nossos olhos estiverem no Senhor, a gente está firme, a gente está de pé, nós temos vitória. Mas quando a gente estiver cansado, e a gente falar, esquecer de olhar para Ele, a gente faz o que Esaú fez. Porque aqui Esaú estava pouco se lixando para aquilo que Deus tinha na vida dele. Irmãos, a primogenitura. Está escrito aqui, né? Esaú era o primogênito. O primogênito, ele tinha porção dobrada da herança da família. Ele não tinha metade, não é que nem hoje, que morreu e divide, né? Os números iguais. O primogênito, ele tinha a porção dobrada da herança. Ele nem ligou para isso, ele nem pensou nisso, ele nem pensou em nada, ele só estava cansado e queria comer. E muitas vezes, irmãos, tem pessoas que estão assim, não cansadas e querendo se alimentar, mas cansadas, querendo parar, querendo desanimar, querendo curtir um pouco aí. Vou curtir, vou fazer o que eu quero. E esquece das promessas, e esquece daquilo que Deus falou. E esquece, irmãos, da primogenitura que a gente tem, das bênçãos que já foram derramadas sobre nós, que só falta a gente tomar posse. A gente vai esquecendo. Por quê? Porque a tribulação do dia, o cansaço do dia, o estresse do dia, a desmotivação muitas vezes vai fazendo você o quê? Começar a olhar para isso. Aí você olha para isso aqui e fala, meu Deus. Aí você olha para ele, meu Deus. Quando você vê, você já nem lembra mais de falar, Senhor, me ajuda, me fortalece. Você já está embaraçado com os negócios dessa vida. E a palavra diz que a gente não deve se embaraçar com os negócios dessa vida. Quando a palavra está dizendo isso, ela está falando, não é que você não vai viver, porque a gente vive aqui na terra, irmão, a gente tem que comer, tem que beber, tem que trabalhar, senão as coisas não acontecem. Não é isso? Tem que acordar, levantar, fazer por você, fazer pelos outros. Mas quando ele fala, não se embaraceis com o negócio dessa vida, é para a gente não se enrolar, sabe? Não ficar tão nesses negócios dessa vida e esquecer de orar, esquecer de pedir direção, esquecer de ler a palavra, esquecer de falar com Deus. E aí a gente vai ficando cansado, irmão. Porque se a gente... Ele é o nosso alívio. Jesus é o nosso alívio. Jesus é o nosso socorro na hora da angústia. Jesus é o nosso escudo, irmão, quando vem as coisas desse mundo. Jesus é a nossa fortaleza. Sem Ele a gente não pode. Então nós estamos cansados, ao invés de buscar o Senhor, a gente vai se cansando mais. A gente vai se embaraçando mais. Não é assim? Eu estou falando com besteira, irmão? E a gente vai se embaraçando quando vê, esquece das promessas e só pensa, não, eu preciso de uma solução. Esaú era o que? A solução? Estou cansado, quero comer, estou com fome. Vim da casa, trabalhei muito. Eu quero uma solução para o meu problema e tem que ser agora. Então esquece do que Deus falou. Esquece do que Deus prometeu. Esquece das coisas que já viveu. É o hoje e o agora, irmão. E é o mundo que a gente vive hoje, os crentes, cristãos, os servos de Deus, estão perecendo de uma maneira geral, porque querem viver o hoje e o agora. Quer viver agora, não quero esperar. Esperar nada, para que esperar, irmãos? Esperei com paciência no Senhor, é assim que diz a palavra, nos ensina. Se a gente não espera, a gente vai ser atropelado. Se a gente não espera, a gente vai passar na frente de Deus. Se a gente passa na frente de Deus, irmãos, muitas coisas ruins vêm para a nossa vida. E às vezes são coisas que a gente consegue resolver e melhora, tá? Mas tem coisas que elas não têm mais solução. Foi o caso de Esaú. Ele perdeu para sempre, meu irmão. Eu não quero perder aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero que você também, eu creio que você também não quer perder o que Deus tem para a sua vida. Amém. Porque eu creio ainda que Deus tem muita coisa para fazer, irmão. Eu ainda creio, por isso que eu estou aqui. Porque o dia que a gente parar de crer, a gente também para tudo. Enquanto a gente crê, a gente prossegue. Está entendendo a palavra? Então Esaú, ele era um irmão gêmeo de Jacó. Só que ele, né, quando ele nasceu ali primeiro, então o que acontece? Ele é considerado o primogênito. Ele tem as honrarias, ele tem as bênçãos que já estão derramadas sobre a vida dele, se ele se comportasse até então.
Deus nos escolheu, nos separou, nos trouxe para cá, chamou pelo nome. Para cá que eu digo para a presença, não é lugar físico, é lugar espiritual. Você hoje está na presença. Nós estamos, diante do Rei. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. A gente sabe o que Ele tem na nossa vida. A gente sabe aquilo que Deus tem feito. A gente sabe quem nós temos crido. Sabe que Ele se levanta a nosso favor. A gente sabe que Ele é fiel, que Ele é tremendo, é poderoso. A gente sabe tudo isso. Mas tem momentos que estou cansado. Eu quero resolver agora. E por isso a gente tem visto na mídia e no nosso dia a dia, irmão, muitas pessoas que têm abandonado, têm deixado Jesus, deixado a igreja, deixado a palavra, deixado a vida com Deus, porque está cansado. Porque ao invés de buscar socorro em Deus, buscar refúgio em Deus, buscar libertação em Deus, irmão, porque a falta de libertação também faz a gente se cansar. Porque se a gente não é liberto totalmente, se a gente não é transformado totalmente, tem horas que a gente cansa porque nós estamos forçando uma coisa. É verdade ou não é, irmão? Tem horas que nós estamos forçando algo e quando a gente força, a gente vai cansar. Se eu começar a puxar um negócio aqui, um cabo, alguma coisa aqui, irmão, vou cansar. No início vai ter aquela garra, aquela força, daqui a pouco a gente está cansado, porque não é na força do nosso braço. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e faz o seu braço, a sua confiança. Não, nossa força não vem de nós. A gente tem que buscar em Deus nosso socorro. Então quando eu estou fraco, quando eu estou cansado, quando eu estou desanimado, eu tenho que buscar em Deus o refúgio, a força, o ânimo, para que Ele me levante, para que Ele me sustente, para que Ele me ajude a prosseguir. Aí o fardo não fica pesado, porque Jesus tem um fardo leve e suave. O problema é que nós estamos cansados, vamos caminhando. Estamos cansados, vamos caminhando. Quando a gente vê, a gente já não buscou, não falou, e a gente já está embaraçado nos negócios dessa vida, nos pecados, nas coisas erradas, lícitos e ilícitos. Então, irmão, a gente já está longe de Deus. E aí a gente vai vendo pessoas se afastando, pessoas se desviando, pessoas morrendo. Entendeu, irmão? É muito sério isso, né? Mas é a palavra que Deus tem para nós hoje. Amém. A Bíblia diz que, cumpridos os dias de dar à luz, tinha gêmeos no ventre. Versículo 25. Saiu o primeiro ruivo, irmão, presta atenção, e todo com uma veste cabeluda, e se chamaram Esaú. Eles são o primeiro. Depois saiu seu irmão agarrado no calcanhar, chamou seu nome Jacó, filho de Isaac. Irmãos, e a palavra diz que os meninos cresceram. Esaú era perito na caça do campo. Jacó era simples, habitava em tendas. Não é por isso que Deus não abençoou um e abençoou o outro, tá? Porque Deus coloca cada um numa posição. Não é o que você faz, é o que você despreza, ou o que você dá valor, que mostra para Deus quem nós somos. Quando a gente despreza, a Bíblia diz, quando Samuel, profeta, foi falar com Saul, ele falou, aos que me honram, eu honrarei. Não é isso? Aos que me desprezam, eu também desprezarei. Então não é o que a gente faz, por exemplo, um era caçador, o outro morava em tendas, era simples, era ali tranquilo. Não, irmão. Não é o que ele fazia, é a importância que ele dava para as coisas que eram colocadas diante dele. Qual a importância você tem dado para as coisas que são colocadas de Deus para a sua vida? Porque talvez você dê muito valor para o seu trabalho, para o dinheiro, porque é dele que você vive, se ele não tiver você vai ficar apertado. Talvez você dê muito valor em tantas coisas, meu irmão. Mas qual o valor que você tem dado para as coisas de Deus? Para as coisas espirituais? Qual o valor você tem dado para descer ali um pouquinho, falar com Deus em oração? Qual o valor você tem dado para o momento de comunhão? Qual o valor você tem dado para isso aqui, irmão? A palavra de Deus. Que valor que você dá para ela? Qual a importância? Como é que ela está na sua vida? Você só leva o dia de vir para o culto, pega a Bíblia lá e traz? Ou você medita nela de dia e de noite para prosperar o seu caminho? Para aprender com o Senhor? A gente, irmão, mostra o nosso valor no dia a dia, não é na igreja. Eu sempre falei isso, ser crente na igreja é legal e é fácil, demais. A gente canta igual, levanta a mão igual,
a gente fala igual, mas o dia a dia, irmão, é o que conta na nossa vida. O seu dia a dia com Deus, qual tem sido a sua prioridade? O que você tem priorizado na sua vida? O que se faltar hoje? Você fala, meu Deus, estou destruído. Irmão, na minha vida, debaixo do sangue de Jesus, é a presença do Senhor. Eu sempre falo para Ele, Senhor, glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem me dado, por tudo que eu tenho vivido, mas na sua presença não pode faltar. Irmão, Deus conhece eu e você. A presença de Deus não pode faltar em nós. A sede de buscar, a vontade, o desejo de chegar aqui, irmão, na igreja. Independente de quantas pessoas estejam no culto, o desejo de estar na casa de Deus, entrar na casa do Senhor. Davi, ele tinha um desejo na alma. Uma coisa eu pedi ao Senhor, eu vou buscar, irmão, porque não adianta, eu desejo, mas fica só na minha boca. Hoje eu falei para minha filha assim, minha filha, para Esther, a gente estava conversando sobre algo e eu falei, minha filha, amor, a gente prova com atitudes. Você pode falar, eu falei para ela, ela está aqui, ela pode comprovar. A gente estava conversando sobre algo hoje à tarde, e aí eu falei para ela, meu amor, minha filha, amor, não adianta você falar, você tem que ter atitude de amor. Com Deus é assim, irmão. Não adianta eu falar, Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor, mas eu tenho que buscar. Entendeu? Eu peço que eu quero morar na sua casa todo dia. Estou falando de Davi, Salmos 27, irmão. Eu quero morar na sua casa todo dia. Davi pedia e queria. Mas não adianta ficar só na palavrinha bonita, irmão. Tem que buscar e fazer o que a gente está falando. Então ele fala, uma coisa eu pedi e eu buscarei. Eu vou morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para eu contemplar a formosura do Senhor, para eu aprender no seu templo. Porque o dia que eu passar perto, no dia da minha adversidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo. Pôr-me-á sobre uma rocha, ou seja, vai firmar os meus passos. A minha cabeça vai ser exaltada sobre os meus inimigos. E Davi começa a fazer aquele salmo, a escrever aquele salmo 27, irmão, falando isso. Eu tenho desejo e eu vou buscar. E é isso, irmão, é ter desejo e buscar. Não adianta, a palavra, irmão, elas morrem no vento. Falei, pronto, o vento levou. Mas quando a gente faz, irmão, as nossas ações, por isso que o Senhor falou o quê? Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, 7 cartas, 7 igrejas. O Senhor, no primeiro versículo do capítulo, ele se apresenta. Eu sou o Senhor, né? Eu sou o Alfa e o Ômega. Ele vai, cada igreja ele se apresenta de uma forma. Eu sou a brilhante estrela da manhã, a raiz de Jessé. O outro ele fala o Alfa e o Ômega. Ele vai falando. No segundo versículo, pode olhar lá, ele fala, eu sei as tuas obras. Ele não fala, eu sei as suas palavrinhas bonitas. Ele fala, eu conheço as suas obras. Então, meu irmão, quais são as suas obras em relação a Deus, em relação às coisas espirituais? Porque Esaú e Jacó é um exemplo espiritual de desprezo e de valorização daquilo que Deus deu para nós. Esaú, voltando aqui para a palavra, versículo 27, cresceram os meninos. Esaú foi para um perito, como eu estava lendo, na caça. Jacó foi simples, habitou em tendas. Depois ele fala no 28, amava Isaac e Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Jacó cozeu um guisado, ele fez uma comida gostosa, cheirosa. E veio Esaú do campo e ele estava cansado. Então a palavra, antes dele falar que está cansado, a palavra já fala, ele estava cansado. Porque Deus conhece quando a gente está cansado. Ele não precisa falar, Senhor, eu estou cansado. Antes de falar, antes que saia uma palavra da minha boca, ele tudo conhece. Então antes dele falar, já está a palavra dizendo ele, e ele estava cansado. E irmãos, ele estava cansado e a palavra diz, ao que eu li aqui para vocês que eu falei que era o versículo mais importante dessa palavra, Esaú fala para Jacó, deixa-me, peço, comer esse guisado. Deixa eu comer esse negócio aí, porque eu estou cansado.
trabalha, você vai, você volta, você faz, cuida da sua casa, eu cuido da minha casa. A gente vive normalmente, está tudo bem, nós nos cansamos, nós sentimos fome, nós sentimos, às vezes, sede, nós sentimos tantas coisas, às vezes desânimo. O problema é quando nossa fé, quando as coisas que Deus nos entregou são colocadas à prova. Qual é a nossa reação? Esse é o problema. Não tem nada de errado com Esaú até então. O problema é que Jacó faz algo com ele que às vezes Deus permite que seja feito conosco. E a gente está o quê? Cansado e disperso. Porque se a gente está cansado e ligado, a gente vai entender. A gente vai entender que nós estamos sendo postos à prova. O problema é que às vezes nós estamos cansados e esse cansaço está deixando a gente cego também. Por quê? Porque às vezes não está tendo uma vida cotidiana com Deus. Irmão, uma coisa é certa. Do que a gente se alimenta, eu sempre ouvi isso, desde quando eu me converti. Do que você mais se alimenta, que você é cheio. Então, se a gente nunca se alimenta da palavra no nosso dia a dia, a gente é cheio do quê? Do estresse do dia a dia, da correria, da ignorância, da grosseria, da falta de paciência. A gente é cheio disso, irmão. Porque não se alimenta da palavra. Mas se a gente se alimenta da palavra todo dia, a gente é o quê? Manso e humilde, como Jesus era. É fato. É fato. E a palavra diz que estou cansado. Então Jacó falou: vende-me hoje a sua primogenitura. É aí que pegou o negócio. É aí que pega na nossa vida. Quando Deus permite que alguma situação fala: vende aquilo que eu te dei. Ou senão, sai do foco daquilo que você está fazendo. São tantas palavras, irmão. Vamos fazer tal coisa. E tira a gente daquilo que realmente é foco para a nossa vida. Cuidado, irmão, a gente tem que vigiar. Por isso que o Senhor falou: vigiai. Quando a gente vigia, a gente fica atento, sabe? Qualquer coisa que vem, a gente sabe, isso aí é para perturbar o juízo. Isso aí é para me afastar de Deus. Isso aí é para me tirar da presença de Deus. Isso aí é para impedir que eu receba a bênção que Ele falou que vai derramar sobre a minha vida. Isso aí é para impedir que eu avance pela fé, irmão. Eu quero avançar pela fé, eu não quero ficar parado. E eu creio que você também quer avançar pela fé. E como é que é avançar pela fé, pastora? É avançar, fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, mas muitas vezes não vendo nada acontecer hoje. Avançando pela fé, ou seja, eu avanço, mas é na fé. Porque eu não estou vendo aquilo que Deus falou. Mas se Deus falou, irmão, vai acontecer no tempo dele. Então, avançar pela fé. E aí a palavra diz que ele fala: vende a sua primogenitura hoje. Então tem horas que a gente tem que ficar ligado, porque é como eu estava dizendo, você está cansado, você está às vezes frustrado, desanimado com alguma coisa. Meu irmão, é super normal. Apesar de não ser o ideal, é muito normal. O problema é: vende-me a sua primogenitura. Despreza hoje. Vou mudar aqui a palavra para você entender para a sua vida. É como se Jacó falasse para Esaú: abre mão, abandona, despreza hoje aquilo que está sobre a sua vida que Deus te deu. Porque se ele era o primogênito, a primogenitura, a herança dobrada era dele, irmão. Porque ele nasceu primeiro, era lei. Então Esaú fala, em outras palavras, como se Deus falasse, explicando para nós isso: despreza hoje aquilo que eu te entreguei. Abandona hoje aquilo que eu te entreguei. É como se alguém fosse usado para falar isso para nós. Só que não vai falar desse jeito para você entender. Despreza o que Deus te entregou. Porque senão o alerta vai fazer, o Espírito Santo vai te lembrar: epa, desprezar o que eu te entreguei, você vai ficar ligado. Não vem dessa forma, irmão. Vem de uma forma que no momento você só quer a solução do dia. Vem de uma forma que te engana. Vem de uma forma que cega. Vem de uma forma que faz suprir uma coisa daquela hora. Só que vai passar, meu irmão. Vai passar. Vem de uma forma... Você está entendendo o que vem, que eu estou falando? Alguém está entendendo essa palavra, meu irmão? Está falando grego? Vem de uma forma, essa palavra, vem de primogenitura, para a nossa vida hoje, vem de uma forma sutil que você não vai entender. Às vezes, se você estiver disperso, que é assim: despreza tudo aquilo que Deus te deu. Você não vai entender dessa forma.
no laço que para Esaú foi para sempre. Tem horas que pessoas caem em laços que elas conseguem até dar uma volta por cima. Como pastor, tem um exemplo? Tem, Davi. Dá a volta por cima, vírgula, né? Porque ele sofreu o resto da vida com aquilo, apesar de que para ele continuou vivendo. Mas ele sofreu porque as pessoas que ele amava padeceram, irmão. Por quê? Porque um dia era para ele ir para a guerra, fazer o que Deus mandou, fazer o que Deus colocou ele para fazer, irmão. Deus mandou você fazer, é você que tem que fazer. Eu tenho uma raiva desse negócio da pessoa falar assim, isso aqui tem que fazer, isso aqui tem que fazer. Não, você não é ungido para isso, eu não sou ungida para isso, a gente tem que fazer, irmão. De verdade. Não adianta a gente querer passar tarefa para os outros, irmão. Delegar é legal. Delegar tarefas, delegar funções é legal. Mas o que você tem que fazer, ninguém pode fazer. Tem coisa que é o pastor, tem coisa que é a pastora, tem coisa que é o missionário, tem coisa que é o diácono, tem coisa que é o gerente lá da empresa, tem coisa que é o vendedor, tá entendendo? Tem coisa que é a esposa, tem coisa que é o esposo, tem coisa que é o filho. Tem algo para cada um fazer, irmão. E ninguém pode atravessar o outro. E nem pegar e empurrar tudo para o outro. Toma aí meu fardo, ó, se vira. Não pode, não deve. E aí, irmão, a palavra diz que Davi fica lá, todo mundo está na guerra, se acabando, irmão, lutando, defendendo ali Israel. E Davi está ali, no palácio. Resolvi ficar aqui. Eu decidi, porque não foi Deus, Deus não mandou. Muito pelo contrário. Eu decidi, vou ficar aqui. E o vende a primogenitura para Davi veio em forma de mulher naquele dia. Veio em forma do que ele viu. E ele caiu. Mas Davi foi perdoado. Verdade, não. Ele continuou reinando. Esaú perdeu a primogenitura. Davi continuou reinando. Mas a espada nunca se apartou da casa dele. Então, nunca, irmão, nunca vai ser assim, sem consequências, nossos erros. Sempre vão ter consequências. Principalmente se a gente estiver desprezando algo que Deus mandou a gente fazer. Tem consequência e às vezes é para sempre. E aí a palavra diz, eu estou encerrando, viu? Estou caminhando para o fim. Esaú falou, eu estou a ponto de morrer de fome. De morrer, né? Fome é o que falei. Estou a ponto de morrer. E para que me servirá logo a primogenitura? Está entendendo? Ele não pensou. Ele não parou e falou assim, primogenitura não. Primogenitura é importante. Não, vamos ter que negociar de outro jeito esse guisado. Não, ele nem pensou, irmão. Ele nem parou. Estava tão assim, viajando, estava tão disperso. Estava tão com fome, estava tão querendo realizar o desejo do momento, que ele falou, de que me vale a primogenitura? De que me serve a primogenitura? Para que eu quero isso? Para quê? E aí, irmão, foi a hora que, não foi Jacó que roubou dele, foi Deus mesmo que tirou. Tem horas que a gente fala, não sei quem roubou isso de mim. Não sei quem. Irmão, não, às vezes Deus que tirou mesmo. Às vezes Deus que tira, porque você despreza, porque você desprezou. Nem sempre, não sei quem roubou, não sei quem fez isso, irmão. A culpa é só minha, é só sua. Ninguém é responsável pela vida do outro. O dia que Jesus soar a trombeta hoje, ele não vai buscar o casal, os amigos, a igreja inteira, os irmãos, ele vai buscar individual. Vai subir um a um, não vai ser o filho com a mãe. Irmão, é um a um. Entendeu? A responsabilidade é individual. Se você ler Ezequiel capítulo 18, você vai ver lá. O título é esse mesmo. A responsabilidade é individual, é cada um por si nesse momento. Então, Esaú falou assim, de que me serve a primogenitura? Estou nem aí para isso, me dá logo essa comida, eu estou morrendo, eu estou a ponto de morrer. E às vezes a gente no impulso do momento, do desejo de alguma coisa, alguma situação, algum negócio, algum desejo mesmo, irmão, de que me vale a presença? De que me vale estar na igreja? De que me vale, está entendendo? E começa a jogar no lixo tudo aquilo que Deus entregou desde sempre. Porque Esaú já era grande, né, irmão? Não fala a idade, mas ele já era, cresceram os meninos, já eram grandes. Ele já entendia o que ele estava fazendo. Não era inocente. Sim ou não? Ele não era inocente.
Então, Jacó falou, jura-me. Ó que coisa, irmão. Jacó também não perdeu tempo, né? Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura para Jacó. Você jura? Certeza? Ainda tipo assim, né? É isso mesmo? Quando ele falou jura, ele podia ter falado, epa, não, peraí. Né? Não. Ele falou. E aí Jacó deu pão para Esaú, guisado as lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se, foi embora. E nem tchum. E nem para falar assim, meu Deus, eu vendi. Meu Deus, tem misericórdia. Porque, irmão, vou te falar uma coisa. Que a gente não deve se apegar a isso. Mas, todas as vezes que a gente erra e falha, se a gente cair em si e se arrepender e voltar, Deus é misericordioso. Eu acredito que se Esaú se arrependesse aqui, fez, né? Caiu ali e tal, talvez Deus tivesse dado uma chance, talvez. Não vou falar assim, né? Com certeza, porque Deus que sabe. Mas conhecendo a misericórdia de Deus, conhecendo que tem gente que faz tanta coisa miserável e nós também já fizemos. E Deus nos perdoa e nos perdoa e nos perdoou e tem perdoado a cada dia. Eu creio que Deus pode perdoar. Sabe o que eu acredito de verdade? Não sei se você crê assim, mas eu creio que Deus é tão misericordioso que até Judas, que traiu Jesus, se ao invés dele ter ido se enforcar, eu acredito assim, é a minha fé, tá? Se ao invés dele ter ido se enforcar, ele tivesse caído em si e se arrependido com Deus, ia acontecer tudo o que aconteceu, irmão. Mas Deus poderia ter perdoado ele. Eu creio pela misericórdia e bondade de Deus. Só que ele aconteceu o quê? Não, eu vou me matar. Ele caiu em si, ele viu que ele fez besteira, mas ao invés de voltar para Deus, ele foi lá se destruir. E muitas pessoas fazem isso. Elas até caem em si. Elas até tipo assim, eu entendi que eu errei. Mas elas não se voltam para Deus. E nossa vitória, irmão, é sempre se voltar para Deus. É sempre ir para a cruz. É sempre, sabe, se humilhar na presença, na potente mão de Deus. A nossa vitória é sempre que a gente fizer alguma coisa que não, sabe, que não foi legal, que você vê que afastou você de Deus. Irmão, às vezes uma palavra, não sei se já aconteceu com você, mas às vezes eu falo alguma coisa para alguém, não foi nada ilícito, mas eu sei que feriu, eu peço perdão na mesma hora, porque eu, sabe, parece que cai ali no seu coração, quando eu sinto, né? Às vezes a gente não sente na hora, porque a gente fala, depois que a gente vai falar, ai meu Deus, tem misericórdia, perdoa, aí você vai pedir perdão para a pessoa. Às vezes a gente não faz isso com filhos, na nossa família, e a gente fica com raiva na hora e fala. E depois, irmão, uma vez eu briguei com a minha irmã, quando eu testemunho meu particular. Briguei assim, discuti de boca, de falar. Sério, imediatamente quando aconteceu, doeu no meu coração. Porque eu tenho certeza que Deus não se agradou. E eu tive a humildade, meu irmão. Não é fácil, tipo assim, eu não estou te dizendo, faz o erro e fica pedindo perdão. Porque também, né, irmão? Que palhaçada é essa? Mas na hora a gente discutiu com o povo, bobeira, coisa de família ali, discutindo, tal. Mas meu coração doeu. E eu pedi perdão e eu chorei, eu abracei ela. E ela ficou meio assim arredia, porque eu tinha falado coisas que ela não ficou feliz. Mas eu me arrependi, irmão, na mesma hora, sabe? Porque Deus que habita em nós, Ele nos sacode e a gente não está dizendo errado. Eu sou perfeito, irmã, mentira. Nós erramos, nós falhamos e a gente carece da misericórdia de Deus o tempo todo. Graças a Deus, né, na hora ali a gente abraçou, eu chorei, eu pedi perdão do fundo da minha alma e a gente ficou bem. Porque quando é verdadeiro, as coisas fluem. A gente ficou bem, a gente é amiga. Mas foi algo que eu queria contar aqui, porque veio no meu coração, então é um testemunho. Porque às vezes você acha, a pessoa prega, fala e nunca erra. Não, nós erramos, nós falhamos. Nós não somos isentos. Porém, é a atitude daquilo que você fez, né? O que eu vou fazer agora? Eu volto ou eu vou deixar tudo se acabar? Não, irmão. Volta lá quando você errar. Então, só para encerrar a palavra, Esaú pouco se lixou, ele comeu, ele bebeu, levantou e foi embora. Assim desprezou
falou com você, Deus falou comigo, porque Deus sempre fala, que a gente possa guardar, irmão, no nosso coração aquilo que Deus nos entregou. Que a gente possa valorizar. Não despreze, é pequeno. Esaú, de que me vale primogenitura? Estou nem aí para isso. Irmão, ainda que você ache que seja pequeno, valorize. Porque no pouco, quando a gente é fiel, no muito Ele nos coloca. É isso que está na Bíblia. É muito pouquinho. Tanto faz. Não tanto faz. Ele te deu. Ele podia ter dado para outro. Ele deu para mim. Ele deu para você. Então eu falo, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada por isso. Obrigada pela minha família. Minha família é um problema. Vamos supor, né? Minha família é atribulada, irmão. É a sua família. É uma bênção de Deus. É um presente do Senhor. É verdade, quando eu oro, eu sempre agradeço, irmão. Às vezes é perfeito e às vezes é uma tribulação. É normal. Mas eu falo, Jesus, obrigado pela minha família. Trabalho, irmão, obrigado pelo meu trabalho, é o meu sustento. Às vezes é muito gostoso, às vezes é horrível, irmão. Tem dia que você está afim. Mas é o seu trabalho, é o seu sustento. É da onde você tira o pão. Senhor, obrigada pelo meu trabalho. Está entendendo? É não desprezando tudo aquilo que Deus tem. Senhor, tua presença vale mais que tudo. Tudo que Deus te deu é importante. Não quer dizer que todas as áreas sejam perfeitas. Tem dias que elas são maravilhosas. Tem dias que elas te trazem angústia e tribulação. Mas foi Deus que te deu. Então não despreze, irmão. Principalmente aquilo que é espiritual. A presença dEle, a palavra dEle, a unção está sobre a nossa vida. Muita gente queria ter o que você tem, meu irmão. Muita gente admira e queria ter o que você tem, de Deus. Eu digo de Deus, espiritual. Então não despreza, não. Valoriza. Se vier alguma coisa para te tentar, para fazer você... Não, Deus é mais, está repreendido. Não, aquilo que Deus me deu é precioso. E você vai, irmão, desagradando a muitos. Mas no final, o Senhor vai falar: entra no gozo do teu Senhor. E eu, irmão, eu busco isso. É difícil às vezes, porque muitas coisas acontecem na nossa vida, mas o que eu mais quero é um dia, sendo para mim ou sendo quando Jesus voltar para todos, porque Ele vai voltar para mim, né? Me levar, e Ele pode voltar para todos e me levar também. Mas que eu possa entrar, irmão, pelas portas. Que Ele possa falar aos trancos e barrancos, né? Sei o seu trabalho, sua paciência, sua força. E eu sei que não negaste a minha palavra. É tudo que eu quero ouvir de Deus. Entra pelas portas. Que a gente possa desejar isso até o fim. Amém? Vamos orar, ficar de pé. Deus conhece o seu interior, a sua vida, mas eu quero que você, sabe, eu tenho pedido a Deus para os cultos serem diferentes, no sentido de Deus realmente falar conosco. Para não ser uma coisa em vão. Eu vim aqui, preguei, ou você ouviu, foi embora, está tudo normal. Não, irmão. Eu peço para o Senhor faz algo novo dentro de mim, dentro das pessoas que estão ouvindo. Então eu quero que você apresente para o Senhor. Talvez sua vida está tudo bem, irmão. Você não está passando por nada disso. Talvez você está tudo tranquilo. Talvez você está feliz, está trabalhando, as coisas estão fluindo. Mas então, se você estiver nessa situação, pede: Deus, me ajuda a estar sempre vigilante, a estar sempre atento, Senhor, para que eu não seja apanhado em nenhum laço, para que eu não seja apanhado em nenhuma artimanha do inimigo. Talvez você já esteja passando por isso, pela tentação, por propostas, por momentos de decisão. Hoje você vai pedir, se você estiver nessa situação: Deus, me dá força, me mantém firme, me mantém, Senhor, de pé. Afasta isso da minha vida. Irmão, é cada um na sua situação. Eu sei o que eu vivo, você sabe o que você vive. E quanto mais sincero com Deus nós formos, maior é a nossa libertação, é a nossa força, maior é a restauração de Deus na nossa vida. Então, se você está em cada situação dessa, apresenta de maneira específica, porque eu tenho certeza, irmão, que o Deus que está aqui, o Deus que habita em nós, Ele vai agir poderosamente mais uma
leve, meu irmão. O problema é que a gente quer bater no peito e falar, eu vou sozinho. Sozinho nós não vamos. Eu quero deixar isso claro para a sua vida. Senhor, Pai, pela tua misericórdia e bondade, Senhor. Senhor, nós somos tão falhos, Pai. Nós somos tão pequenos, meu Deus. Nós precisamos tanto, Senhor, da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia. Pai, muitas vezes nós estamos cansados, sobrecarregados, Pai. E o Senhor está sondando cada vida, cada coração agora, meu Pai. Às vezes está cansado, está sobrecarregado, está a ponto de desanimar, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor encha com a tua força, que o Senhor dê uma injeção de ânimo, Pai. Que o Senhor restaure nessa noite, porque só o Senhor pode, meu Pai. Que o Senhor levanta, meu Pai, toma pela mão, ajuda aqueles seus filhos que estão confessando agora, Deus, eu estou cansado. Senhor, eu estou desanimando, meu Pai. Que o Senhor possa levantar, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa dizer, meu filho, eu estou contigo. Meu filho, eu vou te ajudar. Meu filho, eu vou te fortalecer. Meu filho, você vai vencer. Meu filho, você vai dar conta. Meu filho, vai dar tudo certo, Pai, em nome de Jesus. Seja conosco, seja com cada um que está escutando essa mensagem de perto aqui na igreja ou de longe, meu Senhor. Pai, aqueles que estão no meio da tentação, no meio da prova, meu Pai. Meu Deus, da visão espiritual, Senhor. Não deixa ninguém desprezar, meu Senhor, aquilo que o Senhor entregou, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa, meu Deus, abrir os olhos da visão de águia, da discernimento, mostrar, meu Pai, o perigo, dar o sinal vermelho, Espírito Santo. Não deixa, meu Senhor, não deixa, Pai, teu povo, meu Senhor, ultrapassar a linha de perigo, meu Senhor. Que aonde esteja escrito perigo, teu povo possa parar, Senhor, e olhar para o alto, meu Senhor. Ah, é do Senhor que vem o nosso socorro, meu Pai. É do Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa dizer nessa noite para essas pessoas, eu te fortaleço, eu te ajudo. Você é forte, você vai vencer. Você não vai perecer nessa emboscada em nome de Jesus. Você não vai cair nesse laço em nome de Jesus. Você é mais forte do que isso. Deus está na sua vida. Deus está contigo. Você não vai sucumbir em nome de Jesus. Você não vai perecer. O Senhor que te chamou vai te sustentar. Você vai agora pegar na mão de Deus e vai pedir ajuda, vai pedir socorro. Você não vai perecer nesse laço em nome de Jesus. E aquele, meu Pai, que está tudo bem, aquele que está tranquilo, Senhor, continua abençoando, mas guardando e dando, Senhor, discernimento espiritual, meu Pai, para que possa entender, Senhor, que ninguém está isento, meu Senhor, de nada nessa vida, meu Deus. Que se não for o Senhor, meu Deus, nós perecemos. Mas graças a Deus nós temos o Senhor. Graças a Deus nós temos a Tua presença. Graças a Deus nós temos, Senhor, a força que vem do alto, em nome de Jesus. Declara nessa noite, eu sou forte. Declara, eu sou vencedor. Esse laço não vai me destruir. Essa emboscada nela eu não vou cair. Declara, porque quando você declara é mais forte. Eu não vou cair na emboscada do inimigo. Eu tenho visão de águia. Eu vou ver aquilo que Deus está me mostrando e não que o inimigo está querendo me seduzir. Que Deus abençoe e fortaleça a sua vida, a minha vida. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada por mais uma noite, mais uma palavra, mais um momento contigo, Senhor. Continua conosco, Deus, porque se o Senhor não estiver conosco, a gente morre, a gente perece, nós somos destruídos. Mas também se o Senhor estiver conosco, Pai, nós vencemos todas as batalhas, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém.